muito importante a respeito das 3 gerações. A primeira geração é a geração de Abraão, a segunda geração é a geração de Isaac, e a terceira geração é a geração de Jacó. Alguns dizem que na tipologia, que Abraão significa o eterno, Deus. Isaac tipifica Yeshua, Jesus. E Jacó, o Espírito Santo. Então Jacó seria a disciplina do Espírito Santo. Por isso que Jacó é tanto, né? O dobro de situação que acontece na vida de Jacó. A biografia de Jacó, ela só perde para a biografia de Davi. Jacó é a maior biografia do Antigo Testamento. A maior biografia é a de Jacó. Mais falado. Mais falado. Davi é o primeirão. Jacó é mais do que Abraão, vai ver nos textos, né? E também, então é um cara extraordinário. A palavra Jacó, uma das primeiras coisas que a gente vai colocar aí, o nome Jacó, todos confundem com a questão que Jacó é o enganador, por causa que lê um versículo lá, e nesse versículo está escrito que Esaú, ele chegou, deu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, toda aquela história toda. E quando ele recebeu a bênção do pai, que era Isaac, ele chegou e ficou revoltado. Por isso que o teu nome é Jacó. Quem falou foi Esaú, porque já me enganastes 2 vezes, né? Quem disse isso não foi Deus, foi o próprio Esaú. Então, Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Aquele que agarra o calcanhar, para a gente não errar mais. Então, Jacó significa aquele que agarra o nariz. Ou seja, aquele que aproveita as oportunidades. Então, Jacó, desde o ventre da sua mãe, ele já era o primeiro. Porque o que nasce depois, o que nasce em segundo lugar, é gerado em primeiro, segundo a ciência. O que nasce em segundo, quando no caso de gêmeos, ele é gerado primeiro. Eram 2 gêmeos, né? Era Esaú e Jacó. Então, já no ventre, ele já era destinado. E a sua própria mãe, Rívca ou Rebeca, sabia disso, que ele era destinado, porque Éber, há 2 nações no teu ventre. Todo mundo pensa que quem falou isso para Rebeca foi o próprio Deus. Não foi. Quem falou foi Éber, que é um dos descendentes de Sem. Profetizou para a vida dela: há 2 nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Quem falou isso foi Éber, não foi Deus. Tudo bem que foi Deus, mas através de Éber. E então ela sabia quem ele era desde o ventre, e na ciência ele já era no ventre. Então ele já era líder nato. E o seu nome tipifica quem ele era, porque o nome Jacó, diga Jacó, ele tem 4 letras, diga 4 letras. A letra Iod, diga Iod, diga Iod. A letra Ain, diga a letra Ain. A letra Kof, diga Kof. E a letra Beit. Então são 4 letras. A letra Iod, ela vale 10. Diga 10. O nome de Jacó, o número 10, tipifica o decálogo, os 10 mandamentos. O nome de Iod significa os 10 mandamentos, porque cada letra hebraica corresponde ao número. O número Iod é o número 10. O Ain, diga Ain, é equivalente ao número 70. Tipifica os 70 líderes anciões, que ele seria de uma classe sacerdotal, já no nome dele. Diga 70. A letra Kof, diga Kof, ela vale 100, diga 100.
que fala da altura e a profundidade do santuário do templo. Diga 100. E a letra, diga Beit, tipifica 2, diga 2, que significa as duas alianças. Lembra que Moisés tinha uma tábua, depois tinha outra pedra que quebrou a primeira? As duas pedras. Então o nome Jacó já fala do que ele seria. Então quando Deus dá o teu nome, ele já sabe quem você é. Isso é claro, porque o texto de Êxodo, o texto de Êxodo vai dizer assim: e esses são os nomes dos filhos de Israel. Primeiro versículo: as 70 almas que saíram do Egito. Está lá. Você pode perceber que os nomes estão antes dos acontecimentos. Diga, os nomes estão antes dos acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Diga, há um nome. E o futuro ainda não foi escrito. Moisés vai nascer ainda. Moisés vai ficar no palácio 40 anos. Vai ter deserto, vai ter mar vermelho, vai ter toda a circunstância, vai ter faraó. Mas, independente das circunstâncias, o nome já existe, independente do que vai acontecer. O seu futuro já está escrito. Então o nome, Deus já te deu o nome. Então não importa as circunstâncias que vão apresentar. Se é o nome que Deus deu para você, você vai voar para onde você nem imagina. Glória a Deus. Há um nome. Então Deus deu os nomes para Israel. Não ainda nada. Então o nome. Então o que importa, o que nós vamos fazer com esse nome é igual hoje. Nós somos o quê? Nós temos um nome. Nós temos a procuração de usar o nome de Jesus. Nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Cristo, temos que ser. O que nós estamos fazendo com o nome que nos foi dado? A lição é essa, mas é importante. Meu nome é Irã. Meu nome é Irã. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Fala. Aqui, ó. A nossa parte. Mas é importante que aconteça algumas coisas. A gente tem uma curiosidade, irmãos. Ontem eu escrevi um livro, desde quarta-feira, mas eu estava escrevendo, de 90 páginas sobre Jacó. É muita coisa. Se quiser aprender, você está convidado para matricular na aula de teologia na segunda-feira. E aí o que acontece? O texto vai dizer que Jacó, lembra que Isaac era cego? Quem lembra? Vamos voltar um pouco na linha do tempo. Isaac tinha um problema de visão. O texto vai dizer que Esaú, que é Esaú, ele era um cara que não gostava. Segundo o Midrash, que é uma das histórias, vai dizer que quando Esaú nasce, Esaú, ele precisa fazer circuncisão, correto? Sim ou não? Ele precisa fazer. Mas você não vê Jacó fazendo circuncisão, de maneira nenhuma, não vê. Você sabe por quê? Porque Jacó já nasceu circuncidado. Isso está no texto do Midrash. Ele já nasceu circuncidado. Quando chega o período de 13 anos de idade, que é o Mar Missisvá, o Esaú, ele não quis fazer circuncisão. Ele rejeitou a circuncisão. Então ele se tornou um cara incircunciso. E um dos sinais da aliança era o quê? Ser circuncidado. Então ele já não era. Então ele já não queria. E aí o que ele fez? Ele começou a ir atrás de líderes, casou com as filhas de Et, tanto que o pai fica bravo, a mãe fica brava. Você vai com as filhas de Et? E essas mulheres eram idólatras. Ele trouxe para casa dele, diga, para casa deles. Olha o que acontece. E aí essas mulheres eram adoradoras de ídolos. Diga, de ídolos. O texto do Midrash vai dizer que essas mulheres estavam dentro da casa de Isaac. E elas faziam incenso com aquela fumaça horrível. E essa fumaça prejudicou os olhos do próprio pai Isaac. E Isaac ficou com as vistas cada vez pior por causa dos ídolos que o próprio filho fabricava. Olha que mensagem.
Olha só, o que faz uma escolha errada, ou uma escolha errada, olha só. Tudo tem um porquê, né? Aí se fosse espiritualizar, falar que ele ficou cego e não viu o filho, cadê as coisas? Trouxe aquilo pra cá. É verdade, exatamente. Ficou cego e trouxe idolatria pra cá. O porquê que tá causando a cegueira hoje? A cegueira, né? Às vezes as más escolhas, o cara trouxe para dentro de casa e vai causar a cegueira. Ia causar a cegueira. Então ele foi ficando para. Mas diz que também foi uma permissão de Deus que ele ficou cego, porque se ele estivesse vendo, ele iria para fora de casa e todo mundo sabia do lado de fora quem Esaú era. Todo mundo sabia. Então, como ele ficou cego, como ele ficou cego, ele tinha que ficar dentro de casa. Ele não podia sair, porque ele era cego. Ele precisava de acompanhante, sim ou não? Sim. Então, como ele não saía lá fora, ele não seria desonrado, porque todo mundo ia falar: nossa, o teu filho, você não sabe quem ele é aqui fora. Ele é o Satanás. Então, a visão preservou, a falta de visão preservou até a honra dele. Preservou a honra dele. Preservou, que se ele saísse lá fora normal, meu rapaz, o teu filho aqui está aprontando, hein? Às vezes o cara não sabe, o cara pensa que o cara é santo, né? É o cara que é o cara, e essa coisa se preservou. Ou seja, às vezes alguma coisa que acontece, e por outro lado, é Deus preservando de algo pior, né? E às vezes a gente não enxerga isso, né? Às vezes a gente diz: não, irmão, por que eu estou passando isso? De repente foi uma permissão do Eterno para que você pudesse ver algumas coisas, né? E aí então o texto vai dizer que Esaú, ele faz tudo isso, e aí chega o grande tempo do prato de lentilhas. Quem lembra do prato de lentilhas? Para quem não sabe, a lentilha, lentilha era só feita quando havia luto. Quando havia luto na família, quando havia luto, era feito prato de lentilhas. Quem havia morrido? Diga: Abraão. A morte de Abraão. Então, o luto durava de quanto? 30, diga 30 dias. Durante os 30 dias, ou os 7 primeiros dias, até se estendia até 30, o que Jacó estava fazendo? Ele estava fazendo um prato de lentilhas por causa do luto de Abraão, que era o seu avô. E aí o que acontece? E aí Esaú chega e fala assim: estou com fome, me dá agora, senão eu vou morrer. Como que um cara está desesperado e fala que vai morrer e está com fome? Não é uma coisa, trocar uma coisa? Eu troco de direito de primogenitura? Ali ele era claro, ele sabia quem ele era, ele sabia que estava fazendo coisa errada. E o texto do Midrashim também vai dizer que quando ele está lá fora, sabe com quem ele encontra? Com nada mais nada menos que o Nimrod. Quem era Nimrod? Diga: caçador e valente. Caçador. O Nimrod era um dos maiores caras, e quando ele encontra Nimrod, ele tem uma briga com o Nimrod e ele mata Nimrod. E a briga foi tão terrível que ele ficou exausto. Quando ele chega em casa, ele havia acabado de matar Nimrod, estava com sangue na sua mão. Então ele sabia que ele já tinha perdido muito. O cara estava um abismo, chamou outro abismo. Então por que isso? Porque não é estranho. Ele está. Como que ele está cansado? Sabe de onde ele vem? Ele vem da morte de Nimrod. Isso está no Midrashim, no Talmud, né? E aí ele mata, ele volta, e quando ele volta, ele chega e entrega. E diz que ele pega e não está nem aí. E aí diz que quando ele pega a bênção, o pai sabe, o pai está cego. Se Isaac tivesse vendo, diga, se Isaac estivesse vendo, ele jamais daria a bênção a Jacó, porque o preferido dele era Esaú. Então, às vezes, a cegueira, Deus, pode ser que tenha vindo daí a permissão, né? Exatamente. Deus já conhecendo como ele era, porque se ele tivesse vendo, ele não ia. Ele não queria saber. Às vezes Deus permite certas coisas, né? Então, quando você está no propósito de Deus, as coisas acontecem de uma forma extraordinária.
E aí ele dá a bênção para Jacó, e aí algo assim sensacional acontece, né? Isso é maravilhoso, né? E aí o texto vai dizer aqui, vamos entrar aqui na lição, Gênesis 28, sonhou eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quero trazer uma curiosidade. Na teologia sistemática que nós aprendemos que existem quantas classes de anjos? Diga 4. Quais são as 4 classes de anjos? Gabriel, Serafias. Vamos lá, qual que é? São as 4 classes de anjos que a gente aprendeu. Quais são? Não, vamos lá. Não, a classe serafins, arcanjos. O que mais? Serafins, são 4 classes de anjos: anjos, serafins, querubins e arcanjos. Vamos lá. A gente aprendeu que são 4: anjos, serafins, querubins e são 4 aí. Vamos lá. Na realidade, na cultura judaica e sobre alguns rabinos, é que a gente tem muita pouca informação, né? Não existem 4 classes de anjos. Diga, existem? Existem 10. Diga 10. São 10 categorias de anjos. E aí eu vou entrar nisso aqui, isso é espetacular. A primeira categoria de anjo chama Rayon HaKodesh. Diga Rayon HaKodesh. Primeira classe de anjos é o anjo mais superior que existe. Ele está debaixo, ele está lá no 7º céu. Não existem 3 céus. Não existe céu no plural. Diga, não existe céu no singular. A palavra é Shamaim, é céus. Céus. Só no hebraico você consegue entender. No Salmo 68 está o nome dos 7 céus. Deus está onde? Embaixo do 7º céu, acima do 7º céu, existe o monte da santidade. E acima do monte da santidade está o trono de Deus. Então está acima. Então para chegar lá, entendeu? Para chegar, Então para chegar lá, então são 7 céus, acima. Então onde está? Está no Salmo 68. Mas no hebraico está o nome dos 7 céus. Lá no hebraico, tá? Isso está na Bíblia, não é invenção de rabinagem, não. Vamos lá, diga Rayon HaKodesh. A primeira classe, diga, essa primeira classe é a classe maior. Isso está em Ezequiel, capítulo de número 1, aonde a palavra está traduzida, né, como anjos. Está lá em Ezequiel. A segunda classe, diga Ofanim. Está traduzido na sua Bíblia como rodas. Diga rodas. Lá em Ezequiel está dizendo que é a roda. Não está roda? Isso aí é uma categoria de anjos. E no grego, em hebraico, está rodas. No grego, sabe como está? Trono. Diga trono. No grego está em trono. É por isso que quando você fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não é que Deus, pelo amor de Deus, está assentado num trono de barba branca. Não é isso. Os tronos, são os anjos que estão abaixo do trono de Deus. São tronos. Então a segunda classe. Então esses anjos estão acima, lá acima. São Ofanim. Diga a terceira classe. Hashimalim. São os elétricos. Lembra que quando dá um raio, pá! Quem faz com que aconteça esses raios pela ótica são, toda vez que acontece isso, o judeu em si, ele faz uma brahá, uma benção, porque é esse anjo do raio. Os elétricos são os anjos elétricos. Diga, quarta classe. Erilim, os bravos. Diga, os bravos. O Miguel está nessa categoria de anjos, que é uma pessoa, diga um anjo, diga um anjo, e é também um príncipe, ele é príncipe, diga uma categoria.
Arcanjo é uma categoria, Miguel também é uma categoria, o nome chama Miguel, tá? Micael. Tanto é, por exemplo, quer ver um exemplo? Você expulsa um demônio aqui, o nome dele é como? Tranca-rua. Mas ao mesmo tempo, tem um cara lá na Bahia que está expulsando o mesmo demônio, tranca-rua. E aí vem a pergunta: o tranca-rua é onipresente? E aí? Não. O tranca-rua é uma classe de demônios. Sim. Do tipo. Entendeu? É uma classe. Assim como existe hierarquia no céu, existe hierarquia no. Está lá em Efésios. Principado, está lá, não está aqui. Principados, potestades e hostes, não está lá. Tá a mesma coisa, mesma categoria, não muda nada. São delegações, né? São delegações, a gente vai chegar lá. Erilim, diga Erilim. Os bravos. Então Miguel está nessa categoria. Então não existe categoria de arcanjo. Então é Erilim, que são os bravos, que foi essa mesma categoria que vai lá em Senaqueribe, e um anjo só mata 185 mil homens. Que categoria de anjos era? É o Erilim, dos bravos. Esse anjo aqui, se ele te ver pecar, ele corta a tua cabeça. Então esses anjos, então 4, diga quinto, diga serafins. Serafins está na quinta, nós vamos no quinto. Então são seres que estão lá em cima, superiores. Então nessa cadeia, os serafins são, diga, aquele que vem da palavra seraf, aquele que queima. Quando Isaías fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e aí ele veio como Atenais. E isso o que fez na boca de Isaías? Queimou. Isso queimou meus? É claro, é o serafim. Só podia ser categoria. Ele foi exatamente para isso. Então ele é feito como de fogo. A imagem dele é de fogo. Então, esses são seres, as 5 classes. As outras abaixo, diga sexta, sétima, oitava e a décima, a nona e a décima, são seres inferiores. Não é que é menor, é que são classes, tá? É igual na igreja, são funções diferentes. Sexta, Malahim, mensageiros, está a categoria de Gabriel. Gabriel é o mensageiro, ele traz mensagem, correto? A outra, Elohim. A gente tem que tomar um cuidado, porque Elohim é uma categoria de anjos. Pode significar anjos, pode significar homens poderosos e pode significar Deus também. 3 coisas, no plural, tá? No plural. Então Elohim é uma categoria. E a oitava, diga a oitava, filhos de Deus, é uma categoria de anjos, que são Bene Elohim. São esses anjos que quando, lembra, não é, Jó? Os filhos de Deus foram se apresentar onde? Lá com Jó. Que categoria de anjo era essa? Os filhos de Deus. E aí em Gênesis 6 diz que uns homens lá se misturaram com a filha do gigante. Lembra lá? Algum vai muito forte para esse lado. Os filhos de Deus. Então essa categoria. E o outro, diga querubim. Diga querubim. Nona. Diga irmão. Você tem tanto medo do diabo. Ele era o querubim o quê? Ungido. Ele está na nona categoria. Está abaixo. Por isso que Miguel, quando ele foi brigar pelo corpo de Moisés, se ele falou assim, eu não vou brigar com você, se eu te dar um tapa, eu te arrebento, sabe? Então eu vou fazer o seguinte, o Senhor te repreenda. Miguel faz isso com ele. Então ele está lá na categoria lá de baixo. Ele tem uma função, mas ele está na nona categoria. E aí por último, diga o Ishim, próximo da terra. Diga pasmem. Quando o anjo foi comer lá com Abraão, o anjo comeu ou não? Diga, anjo comeu ou não? Ele comeu com Abraão, quando ele fez lá o cordeiro? Fez ou não? Que Sara foi preparar? Comeu ou não? Sim. Comeu? Quem comeu lá eram esses anjos mais próximos da terra. Esses anjos, eles se materializam em homem.
É esses anjos mais próximos da terra que se materializam, que têm a capacidade de que eles estão mais próximos da terra. Então eles se materializam e chegam a comer, e chegam por exemplo, porque no plano lá em cima não casam nem se dá em casamento, mas quando ele se materializa, ele é normal, é como uma pessoa comum, normal. Então não se escandaliza. Então por isso que às vezes você vê, o cara viu um anjo, ele viu mesmo, anjo em forma de que o cara nunca mais apareceu, era um anjo do Senhor. Então Ishim é os mais próximos da terra, né? Então esses anjos existem. Então eu vou dizer, alguns podem contar várias experiências, né, que tiveram, que davam, são esses anjos assim específicos, que às vezes a gente viaja nesse sentido. Vamos lá, para a gente não sair um pouco lá. Eu coloquei isso aqui porque é importante a gente saber. Vamos lá. Vamos lá. Fugindo da busca de Deus. Nem toda esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decide abençoar, né? Ou seja, se Deus decidiu te abençoar, está na revista, eu vou te abençoar. E aí o que acontece? Então em Betel, nesse lugar onde ele estava, ele teve um vislumbre daquilo que Deus ia fazer com ele. Diga dormindo. Diga dormindo. Diga dormindo. Enquanto você está dormindo, Deus trabalha com você do lado de dentro. Diga do lado de dentro. Isso é muito forte. Diga. Quando você está dormindo, Deus trabalha com você do lado de dentro. Você está dormindo, Ele está trabalhando. Teu coração está funcionando, está batendo. Deus está te mantendo vivo. Mas só que você não enxerga nada do lado de fora. Deus está te preparando, porque lá na frente Ele trabalhou com você do lado de dentro. Mas lá na frente você vai encontrar com o Malachim, com o anjo, porque agora ele vai tratar com você do lado de quem não está pronto do lado de dentro, jamais estará pronto do lado de fora. É o cara que quer enfrentar o anjo. Você está louco, irmão? Você está maluco? Qual o teu grau de santidade? O anjo vai te matar, vai enfiar uma espada só. Por que ele enfrentou o anjo? Porque ele sabia que tinha experiências extraordinárias com Deus no passado. São as tuas experiências que parece que não é nada, que vão te levar a grandes experiências. Tem gente que já chega hoje, irmão, ele já quer sentar na janela. Chega hoje, eu não quero pregar, irmão, você está doido, mano? 20, né? Você está maluco, irmão? Pelo amor de Deus, né? Você não sabe, se você vir de qualquer jeito, Jesus, antes de ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo do lado de fora, ele se preparou, diga 30 aninhos, diga 30 anos, para enfrentar o capiroto. Aí você está aí, faz 4 anos de teologia, eu sei o que, eu sou o cara. Ai, mãe, pelo amor de Deus, irmão, vai sentar. Senta para aprender, irmão. Seja realista, né? O cara quer colocar senta para aprender. Você percebe? Então, quando ele vai enfrentar o anjo, diga um anjo, Malachim, diga um anjo, diga um anjo. Lá vai dizer quem é o nome no Midrash, vai dizer o nome desse anjo. Sabe quem é esse anjo aqui? No Malachim, aqui o nome desse anjo é Miguel. Ele enfrentou qualquer um? E aí diz que o anjo queria pegar, e o anjo trocou na juntura da coxa dele, no nervo, né? E aí ele disse assim uma coisa assim: eu não saio. E aí ele declarou realmente o que era o propósito. Diga, o que era o propósito? O que ele teve? O propósito. E a bênção de primogenitura ele recebeu ou não recebeu? Recebeu. Legitimamente, parece que é enganado. Mas quando o pai libera a bênção que aparentemente era astuta, ela se torna legítima através da palavra do pai Isaac. Certo? Ela se torna legítima, sim ou não? Ele está com essa bênção de primogenitura. Na terra ele já tem autoridade, correto? Ele sabe o que ele quer, autoridade.
Lá na frente o anjo vai falar assim, ele falava, eu não sairei daqui enquanto tu não me abençoar. Agora a pergunta que não quer calar: que bênção que Jacó quer, se ele já era podre de rico? Que bênção é essa, se ele já era extraordinário? Tudo aquilo que ele falou lá: se o Senhor me guardar nessa terra, me der pão para comer, veste para vestir. Não é isso que ele está falando no texto? Então parece contraditório, porque ele está rico, porque tudo aquilo que ele pediu lá no começo, ele tem o dobro, o triplo além, mas ele está pedindo uma bênção para o anjo. Eu tenho legitimidade na terra, mas eu quero legitimidade no céu. E ele pede, e aí o Senhor fala assim: eu quero essa bênção especial sobre mim, enquanto não me abençoar. E é o Malahim. Qual o teu nome? Diga o teu nome. Teu nome. Não se chamarás mais Jacó. Na realidade, o nome dele continuou sendo Jacó, tanto que ele é citado como Jacó. Vou provar. Salmos 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Não temas, Isaías, ó bichinho de Jacó, ó povozinho de... Diga, a sua individualidade não vai alterar a sua descendência. Ele continuou se chamando mais Jacó. O que Deus estava falando para ele: olha, o teu nome é Israel, esse que agarra oportunidades, o pecador arrependido. Só que das tuas entranhas surgirá um povo que será Israel. Então o nome dele foi mudado ali no sentido de um nome que gera descendentes, e até hoje é assim. Então, isso é história, tanto que eu continuo sendo Jacó, tanto que vai acontecer algumas coisas depois piores lá em Gênesis 37. Então praticamente, Deus vai trabalhando nele, na vida dele até o fim. Então, para a gente encerrar, Deus já havia mudado o coração de Jacó, só que precisava Deus trabalhar do lado de dentro, e agora Deus estava trabalhando do lado de fora, do lado de fora. E o mesmo texto vai dizer aqui, ó, só, esse tá, Gênesis 32, abre lá, para a gente encerrar. Gênesis 32, versículo 22. Meu Deus do céu. Aqui, ó, 32, 22. Olha só, o versículo e chamou o nome daquele lugar. Olha só, era um sonho. No sonho ele falou: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Lá anteriormente, do lado de dentro, ele viu um vislumbre daquilo que Deus ia fazer com ele, nas pequenas experiências, dormindo. Quando ele está em Gênesis 32, o texto vai dizer quase a mesma coisa. Ele fala assim, ele porém fala assim, ó, o teu nome, diga o teu nome. Teu nome. Deus muda nome. Deus muda nome. Diga, você muda ambientes. A gente já tem. Deus vai mudar o teu nome. Deus vai mudar o teu nome. Mas pessoas mudam ambientes. Então quem vai colocar o nome no ambiente agora, no ambiente que não é uma porta do céu, é ele. O nome desse lugar vai ser Peniel. E quando ele define isso, o texto diz assim: quando o sol nasceu. Diga, quando o sol nasceu. Quando o sol nasceu. O mesmo sol que se pôs lá em Gênesis 28, quando você estava dormindo, do lado de dentro, o sol estava se escondendo, porque Deus estava falando: eu vou trabalhar na tua vida do lado de dentro. Quando ele está lá já marcado, o sol nasce.
Agora que você foi trabalhar do lado de dentro, eu vou trabalhar na sua vida do lado de... A mesma testemunha que é o sol, que está lá, quando você estava nas pequenas experiências, é a mesma testemunha daqui. O sol nasce. E aí, quando o sol nasce, ele atravessou o peniel mancando do quadril, mostrando que você está no lugar do propósito. Você vai atravessar de todo jeito. Não importa se é mancando ou não, pecador ou não, mas você vai atravessar e você vai chegar do outro lado. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta aí?